Uma Barbeto, ela que foi a minha professora de apometria, ela me orienta demais, sempre quando eu preciso, ela me traz luz, me traz clareza, me traz discernimento. Ela é maravilhosa, tem um conhecimento assim, sem igual, inigualável. Ela é perfeita. Vamos aguardar as pessoas entrarem, até eu entrar, para darmos início a essa live. Oi, Carla. Oi, Aline. Tudo bem? Estou esperando até eu entrar para a gente dar início. Estou ansiosa para essa live, a Thelma maravilhosa. A Thelma me ensina muito, me traz muita clareza, tem um conhecimento assim, meu Deus do céu. Entrou! Vou chamá-la. Oi, Maria! Oi, Eca! Tudo bem? Vamos aguardar a Thelma aceitar. Tá entrando. Oi, Thelma! Tudo Oi! bem? Que Tudo prazer te bem? receber aqui no meu Insta para o Conversas de Expansão. Que Que legal. gostoso. Ninguém melhor que você para falar de expansão de consciência, né, Thelma? Oi, Adalberto. Imagina. Tudo Você está bem? me ouvindo? Estou Você te está me ouvindo ouvindo? perfeitamente. Porque a minha Perfeitamente. imagem Tá? está travada aqui. Você está me vendo também? Estou te vendo normal, te ouvindo normal. Então tá, beleza. Para mim, eu tô travada, mas tudo bem. Vamos lá. Vai, já Então destrava. tá. Thelma, conta pra Oi. gente como que começou a sua expansão de consciência. Nossa, uma caminhada. Peraí. Tá travado, né? A minha nora aqui, meu suporte, né, tá me ajudando. Qualquer coisa você me ajuda aí. Suporte técnico. Eu falo, eu sei ensinar, eu sei trabalhar, mas de tecnologia não sei nada. Vamos lá. A minha caminhada, Ari, ela foi longa, né? E como a maioria da humanidade, né, foi meio pela dor, né? Uma dor indireta, mas quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? A maioria das pessoas, né, Thelma? A maioria entram pela dor, né? Mas sabe por quê? Eu penso assim, a gente entra pela dor justamente pela falta de conhecimento. Se a Uhum. gente, né, já conhecesse todo o processo desse mundo oculto, né, da espiritualidade, que nada mais é do que o nosso verdadeiro mundo, é que a gente está aqui agora, né? Se a gente Uhum. conhecesse isso, acho que não doeria, não, né? Porque a gente É, aceitaria com mais facilidade, né? E o sim. meu processo, apesar de eu vir desde pequena, né? Eu era sonâmbula, eu passava mal quando entrava em cemitério, né? Todas aquelas coisas que já demonstravam indícios mediúnicos, né? Eu não tinha o conhecimento, meus pais não tinham conhecimento para passar, e fui indo, né? Fui crescendo, né? Com todas essas sensações, ouvi barulho dentro de casa e tudo mais. Mas o assunto da espiritualidade sempre me intrigou. O interessante meus pais não tinham esse conhecimento, então eu não venho de uma família espírita ou espiritualista, né? Meus pais não praticavam nada e depois de um tempo começaram a ir na católica, eu já era grande e tudo mais, né? E aí, né, eu casei e sempre eu tive aquele pezinho ali de curiosidade, sabe? Quando criança, Uhum. eu adorava aqueles filmes Ginny é um gênio, A Feiticeira, Poderosa Isis, eu achava que eu podia ser igual, que eu fazia igual, sabe? Né? E eu brincava imitando elas, que eu tinha poderes também, coisa de criança, né? Bom, aí quando Criança tem muito mais sabedoria que a gente depois que cresce. sim, só que na época nem essa orientação eu tive, então era tudo fantasia, né? Até Uhum. que eu tive o meu segundo filho e ele quando nasceu com 3 meses, 4 meses, ele começou a ter convulsão, né? E aí
nunca tinha visto aquilo, comecei a ir atrás, né? E aí você sabe, né? Mãe que é mãe, se falasse assim para mim, vai lá no inferno que lá dá jeito, eu ia, né? Uhum. Então foi aonde eu fui em todos os lugares, buscando ajuda para ele, né? E Fez por onde você tratamento. passou nesse caminho, Thelma? Nossa Senhora, olha só, passei pelo candomblé, né? Aí, depois de um tempo, eu fiz meu buri. Eu tenho buri, só não virei mãe de santo, mas eu fiz um buri, que é a primeira obrigação, né? Depois disso, eu virei kardecista por um tempão, uns 18 anos, quase 20 anos da minha vida, né? Tudo com o William junto, né? Buscando tratamento espiritual, porque a medicina não dava jeito, né? O que eles falavam? O que os médicos falavam? Que ele tinha uma pequena disritmia do lado esquerdo do cérebro, mas que não justificava a convulsão. Ele poderia ter, muitos adultos, inclusive o médico disse, que tem disritmia e nem sabe, porque tem uma dor de cabeça intensa, né? E nem sabem que é por uma disritmia, né? E o dele, ele fez tudo quanto é tipo de exame, ressonância, fez tudo, né? E só dava isso não justificava. Aí você sabe, né? Vem aquele pensamento, se o médico não sabe por quê, e ele não dá conta, porque ele estava dopado de medicação, meu filho andava na ponta do pé, porque ele não tinha equilíbrio físico, né? Ele teve problema para falar com reação da medicação, a língua relaxou, a musculatura da língua, né? Então, como a medicina não conseguia curar, porque ele mesmo tomando 3 tipos de remédio, 3 vezes ao dia, a dose máxima, ele começou com 1 ano de idade, ele tinha convulsão toda semana. Nossa! Entendeu? Então, quer dizer, eu já estava no auge dopando meu filho, né? E mesmo assim, indo no kardecismo, fazendo todo o tratamento dentro do centro, ele continuava tendo, né? Passou por homeopatia e nada ajudou, né? E você ali estudando e para tentar ganhar conhecimento para ajudar ele. Exatamente, porque aí eu estava na casa, ele em tratamento espiritual, então comecei a estudar, comecei a participar das palestras, aí daqui a pouco eu comecei a desenvolver a mediunidade, né, educar a mediunidade. Quando eu vi, eu já estava de segunda, terça, quarta, quinta e sexta no centro, e aí eu virei evangelizadora infantil, eu ia de sábado para evangelizar, e eles junto, né, meus filhos todos, o William também, e ainda assim nada, né? Aí, lá dentro da casa, um colega falou, você já ouviu falar em apometria, né? E aí eu, nunca ouvi, ele foi comigo conhecer algumas casas, mas não teve afinidade, até que eu conheci o em Franco, fui para lá, aí ele iniciou o tratamento, nisso eu conheci o professor, trouxe o professor para a minha região e fui aprender apometria, né? E enquanto o William começou a fazer o tratamento da apometria, as crises começaram a espaçar mais, né? E aí a medicação começou a diminuir, entendeu? Aí, sabe quando começa a dar aquele clique, né? Falei, tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu fui me aprofundando. Só para você ter uma ideia, eu fiz 5 vezes o mesmo curso de apometria com o mesmo professor e participava do grupo, trabalhando. Cada vez que ele iniciava uma turma nova, eu estava lá para rever tudo de novo, sabe? E fiquei aí 10 anos na apometria. E com 1 ano, o meu filho fazendo tratamento, ele não teve mais crise. Nossa, que bênção, que glória! Pois é, hoje ele toma uma medicação, já está em fase de desmame da medicação, com 10 anos sem ter crise, né? Então já é uma vitória. E aí, sabe, eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Estudei apometria, trabalhei 10 anos com apometria, continuo trabalhando hoje, é a minha paixão. A apometria é a minha paixão, né?
Fiz E dá para tantos ver outros nitidamente. cursos. Dá para ver Nossa, nitidamente. A gente que faz curso com você, que fez o curso com você, dá para ver nitidamente. E o amor que você dá ao curso é uma coisa maravilhosa. Quem tiver ali, que gente, souber aproveitar, souber se dedicar, ganha muito conhecimento ali dentro daquele curso. Muito demais. é uma coisa que mexeu mesmo com a minha alma. Sabe quando você encontrou o caminho, né? Fala Uhum. assim, nossa, é aqui. Tanto é que quando eu estava estudando, eu ainda estava participando do centro kardecista e eu cheguei lá e falei para o dirigente, olha, eu estou aprendendo apometria, né? Eu posso praticar apometria na casa porque, nossa, os atendimentos lá iam melhorar muito, né? Aí ele falou, sabe o que que é? É que, né, o pessoal já mais antigo vai ver você fazendo movimentos Maquiar. diferentes, né? Exatamente. Aí eu falei assim, então você me desculpa, mas eu não é Meu mais aqui tempo o meu aqui já lugar, deu. É. entendeu? E aí eu me aprofundei mais na apometria e tenho ela até hoje como prática de vida. A apometria para mim não é só uma técnica, é uma filosofia de vida, né? E aí fui fazendo todas as outras técnicas, né? Os cursos, o EFT, me formei em Reiki, né? Vou fazer o 3 e mestrado agora, e tantas outras. Fiz o aperfeiçoamento, a reciclagem de apometria com o Robson Pinheiro. Então, assim, e cada vez mais me aprofundando em todo o campo da espiritualidade, que é a minha vida, né? Estudando A Carol física perguntou. quântica. É. A Carol perguntou assim, ó, com que idade ele estava quando você iniciou o tratamento do seu filho na apometria? Que idade que o William estava? Ele ia fazer Sim. 18 anos. Hoje ele tem 26. 27, ele fez 27. E depois da Né? apometria, olha, uma vida, 18 anos, ele ficou passando por todo esse processo de convulsões. E eu E junto, ele né? sofrendo. Sim, sim. E aí que eu fui aprendendo, aprendi muito sobre processo obsessivo, aprendi muito sobre essa ligação E energética. o que foi identificado na apometria com relação a ele que foi trabalhado? Tinha processos obsessivos, tinha níveis? Sim, ele tinha um processo obsessivo e tinha um clone no astral que era manipulado. Uhum. Entendeu? Então aí foi feito todo o corte, aí foi trabalhado 1 ano com ele, porque durante 1 ano ele teve que fazer uma reestruturação de todo o sistema neural, de toda a rede neural, entendeu? Uhum. E nesse tempo de 1 ano foi espaçando, né? Quando ele Para encerrou o regeneração tratamento. mesmo, porque precisa Isso. regenerar tudo, né? Isso, porque foram muito tempo tendo as crises, né? E isso fisicamente debilita todo o sistema neural, né? A própria cognição, a inteligência. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas ele precisa de um tempo maior para entender, né? Tipo aquele tem que cair a ficha, quando cai, aí ele pega e vai firme, né? Então, foi 1 ano reestruturando no corpo astral, no paracérebro, para que no corpo físico ele recebesse essa impressão e fisicamente toda a rede neural dele também entrasse em processo de reconstituição, entendeu? E aí, uma vez estando harmonizada essa rede neural, não tinha o porquê ter as crises convulsivas, né? E o processo obsessivo foi eliminado. Maravilhoso. Entendeu? E aí eu fui Maravilhoso, uma integrando vitória. ele na espiritualidade também. Hoje ele é um suporte na apometria, ele faz a doação de energia. Ele também vai fazer o nível 3 do Reiki, porque ele tem muita energia, muita mesmo. Então eu coloco ele para trabalhar para que ele doe e isso seja reciclado nele também, né? Energia parada a gente sabe que não é bom, né? Então Sim. ele pratica esse movimento energético aí, aplicando o reiki na casa, aplicando o reiki
né? Quando a gente fala, vamos, William, vamos enviar reiki para fulano, ele envia, né? Na apometria ele doa muita energia e perfeito mesmo, né? Thelma, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você se deparou com a espiritualidade, porque você disse que veio lá de uma família que não acreditava em nada, depois de um tempo foi para o catolicismo, aí você casou, foi para a Umbanda, depois kardecismo. Quando você se deparou com a espiritualidade, que era tudo novo, assim, como que foi receber tudo isso, toda essa informação? Então, como eu falei, eu sempre tinha um pezinho lá dentro, mesmo sem saber, né? Então, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a praticar a mediunidade, né? De segunda-feira eu trabalhava na doutrina, né, de entidades, então, nunca tive medo, porque para mim era natural, né? Era uau! Eu ficava fascinada. Aquele negócio de, nossa, eu já sabia disso, mas você só isso que eu ia acha falar. que sabe quando você escuta, né? Você escuta, Eu ia falar isso eu agora. já sabia disso, né? Então era uma A coisa gente assim. tem essa sensação de que já conhece tudo isso, né, Thelma? Isso. Então, na realidade, eu falo assim, o William para mim foi uma bênção, porque ele veio com a questão, né, com o problema que ele trouxe, né, e eu busquei na espiritualidade ajuda para ele, mas na realidade, ele me colocou na espiritualidade. Você concorda? Porque se ele não tivesse vindo com nenhuma questão assim, que fosse na espiritualidade o remédio, de repente eu não seria nem quem eu sou hoje. Mas a espiritualidade dá um jeitinho de mover as pecinhas para as coisas acontecerem, sempre, né? Sempre, sempre. Então, tem uma sabedoria muito enorme por trás, a gente não faz nem ideia, mas está tudo certo. Eu sempre falo, gente, não reclame, nada é sofrimento, tudo é aprendizado, né? Aí hoje eu virei a pessoa que eu sou, né? Sou terapeuta, continuo estudando muito. Se você olhar minha mesa, é uma bagunça, porque tem pilha aqui, pilha ali, pilha lá, de livro, de e-book, de tudo. E ele acabou virando um suporte energético para todo um trabalho que eu trabalho com apometria, e ele acabou contribuindo, né? Para o trabalho que trouxe a cura para ele, hoje ele serve de suporte energético, né, de doador para outras pessoas, né? Coisa mais linda do mundo isso. Então, para mim não foi... Eu ficava encantada porque eu nunca tinha ouvido algo que eu já tinha dentro de mim. Lembra que eu falei que eu achava que eu também podia ser um gênio e ter poderes? Então, assim, a minha alma, né, a minha centelha, o meu mental superior, sabia já que eu tinha, né, esse conhecimento. Ele só precisava ser despertado, né? E aí ele começou a ser despertado quando eu tive o William e ele trouxe essas questões dele para trabalhar, né? Então aí ele me colocou dentro, né? E aí eu digo assim que a minha chave virou, de vez virou mesmo, porque até então eu estava pelo William, né? Aí não foi aquela dor indireta, né? Que me colocou no caminho, né? Mas a minha chave, ela virou mesmo quando, há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás mais ou menos, eu comecei a ter cólicas biliares terríveis, terríveis. Parecia que eu ia parir um boi de tanto que doía, né? É horrível. Gente, é horrível. Essa história eu conheço. Conta um pouquinho para eles o que aconteceu. Nossa, quem teve sabe, quem não tem não queira saber, né? Então comecei a ter, né? E aí eu fui no médico, né? Depois de algumas crises, né? Para ver o que era, e ele detectou um cálculo biliar. Era mas era de quase 3 centímetros, né? Um cálculo grande. E aí ele falou assim, não, isso daqui com uma cirurgia resolve, né? É tranquilo. O meu marido tirou a vesícula, né? Porque ele também teve um cálculo.
E aquilo começou a martelar na minha cabeça, né? Porque durante esse processo eu virei muito naturalista, né? Então eu não gosto de remédio, eu sou adepta do natural, do fitoterápico, do floral, né? Não gosto de alopatia de jeito nenhum. Eu só não tiro do meu filho porque é o médico que tira, não sou eu, né? Mas eu faço com ele toda uma suplementação natural para reforçar todo o organismo dele, né? Então, e aí eu falava, não, eu não quero operar, sabe? Eu, né, com aquela coisa dentro de mim. Aí, estudando sobre a metafísica da saúde, que eu não paro de estudar, né? Aí encontrei esse processo do cálculo biliar, né? E aí eu descobri, né? Eu aprendi que a questão do fígado e vesícula está relacionado com a raiva. Então, todo o processo de raiva que a gente gera é jogado Raiva, no fígado. ressentimento. Nossa, né? Você bombardeia o fígado e a vesícula tá ali, ela é um canal, uma bexiguinha do fígado, né? Eu falei, caramba. Então, eu ficava mesmo, né, preocupação, eu tinha problemas na minha vida que geravam essa raiva, e eu entrava, né? Aí foi que a minha chave virou. Eu falei, bom, se eu criei isso, então eu tenho o poder de descriar isso, né? Porque se eu sou Deus, eu criei, eu descrio, né? Então eu comecei a me trabalhar metafisicamente. Cuidei da minha alimentação, né? Comecei a falar frases, eu conversava com o meu fígado e com a minha vesícula, eu colocava a mão em cima e eu conversava com o meu órgão, né? E eu falava, eu te amo, me perdoa, né? Eu prometo que eu nunca mais vou sentir raiva, eu nunca mais vou te ferir, né? Eu falava, tomando banho, a água caindo, eu conversava comigo mesma, né? E eu fiz uma promessa para o meu fígado e para a minha vesícula, que eu ia poupar eles, né, ao máximo possível, né? E isso desde da alimentação até o próprio emocional, né? Então hoje, assim, pode acontecer o que for, que antes eu ficaria putérrima da vida, né? Hoje eu ainda falo PQP, mas não jogo a raiva, não tenha raiva. Eu não Porque tá deixo tudo isso. bem tudo acontecer também, né, Thelma? Quando a gente entende que tá tudo bem tudo acontecer, que tem um motivo, se eu criei, porque eu falo assim, ó, se eu sou criador, que é o criador? Vamos analisar a palavra. Quem cria a dor. Se eu criei essa dor, se eu fui o criador dessa dor, para mim, seja física ou seja num contexto que eu estou vivendo, se eu criei aquilo, eu posso descriar aquilo também. Exatamente. Né? E tá tudo bem, é um processo de aprendizado, tá tudo bem aquilo acontecer. Quando você entende que tá tudo bem, que você é responsável, você consegue relaxar mais, você não fica tão pilhado. Exatamente. E foi nesse processo, né, de entender tudo isso que eu entrei num autoconhecimento, conhecendo a mim, conhecendo as minhas emoções, conhecendo a minha sombra ou as minhas sombras, porque até então eu não tinha essa percepção, né? E todo mundo tem o lado sombra, gente, não é vergonha. Nós somos luz e sombra. Se existe luz, lógico que vai ter sombra, né? E yang, feminino e masculino, tudo tá aqui dentro da gente. Exatamente. O que não pode acontecer é a sombra sobressair. Então tem que ter um equilíbrio. Aí eu aprendi a equilibrar a minha sombra, a minha luz, né? E dentro desse processo de conversação comigo mesma, eu nunca mais tive crise de cálculo biliar, né? Eu senti até, durante uma meditação, eu senti uma cirurgia acontecendo, porque fisicamente eu senti queimar um corte,
sabe? De cima para baixo, na região da vesícula. Aquilo ardeu mesmo, físico. Eu estava meditando, aquilo ardeu, eu fiz, sabe? Dei aquela sugada assim, fiquei quieta. Depois Deixou a espiritualidade trabalhar. Exatamente. Depois de alguns minutos, aquilo passou. No dia seguinte, incrível, né? Falar aqui ao vivo e a cores, né? Sabe o que é você evacuar verde, que é a cor de toda a bile. Limpando tudo. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, aquela bile, porque o cálculo biliar é a bile endurecida, ela calcifica, ela saiu, né? E eu nunca mais tive um processo de dor, né? Nossa, sensacional. Então, e aí sim foi a minha dor, né? Através da minha dor que eu aprendi. Precisou mais uma, né? Precisou de mais uma. Eu espero que não precise mais de nenhuma dor, né? Mas faz parte do despertar, né? Assim, de alguns, então vamos lá, né? Que seja para aprender, eu tô aqui. Mas foi com esse processo que a chave virou. Eu falei, opa, eu entendi. Então, aí que eu entendi esse processo da cocriação da realidade, porque eu tinha criado, essa era, na época, a minha realidade. E aí eu consegui criar uma nova realidade. Bom, depois disso, eu digo para você, a minha vida é pessoal, o meu emocional, eu me sinto e sou uma pessoa próspera. Eu prosperei no meu trabalho, em todos os sentidos, tanto como terapeuta, como com o meu trabalho com a espiritualidade, né? O trabalho com a apometria, assim, triplicou, quadruplicou, eu nem sei mais, porque eu já tô com agenda, eu tô abrindo a agenda de dezembro, tô abrindo a agenda de dezembro com a apometria. Então, quer dizer, foi um processo, eu acho que de expansão, de entendimento tão grande que a espiritualidade, aí sim, eu acho que eu me mostrei digna da confiança deles. Exatamente. Né? Exatamente, porque eles viram que... Agora você está pronta, agora você não vai escorregar mais, já passou pelas provas que precisavam ser passadas. A gente pode confiar em você, porque a espiritualidade, às vezes, ela faz isso, né? Você já está criando isso, ela força um pouquinho mais porque é um teste, para mostrar se você realmente está ali no caminho de verdade, você não vai escorregar e sair daquilo ali. Exatamente, olha que esses testes não acabam, a gente sofre alguns ataques de vez em quando, mas teve um dia aí que parecia que um trem tinha passado por cima de mim, mas eu levantei, falei, bora, porque hoje tem apometria e tava lá, sabe? Então, e é aí que eles vão confiando cada vez mais. Eu sei que a partir do momento que a espiritualidade confiar em mim, no meu compromisso, porque eles me colocaram no caminho através do William e eles deram tantos benefícios para o William, porque ele ganhou a vida dele de novo, né? Sem ter mais crises. Então hoje ele, né, ele não trabalha fora, né? 10 anos e muita medicação, deu uma inocência, aumentou essa inocência dele, né? Então, para o mundão, ele não está preparado, mas ele digita até minhas apostilas, ele, sabe, é super inteligente, prestativo, ajuda em casa, sabe, é um bração direito, lê, escreve, nossa, ele é muito inteligente, né? Então, isso para ele foi uma bênção, para mim foi uma bênção, né? Então a única forma que eu vejo de retribuir tanta bênção que eu recebi na minha vida é me colocando à disposição do trabalho da espiritualidade, né? Então eu não adio, né? Pode estar chovendo canivete, que se precisar trabalhar sozinho. E é uma troca, né, Thelma? É uma troca, porque a gente empresta magnetismo para eles e eles devolvem de alguma forma para gente. Por isso que as coisas começam a movimentar favoravelmente para gente. Não precisa correr atrás, as coisas acontecem. Oi, deu uma cortada.
não precisa ficar correndo atrás das coisas. As coisas acontecem, chegam até nós, né? Exatamente. Quem tiver que chegar, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Exatamente. É isso que eu ia falar. Antes você ficava preocupado, pensando, nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí e chega um momento da vida da gente, de tanta gente bater cabeça e abrir livro e mais livro e mais livro, você entende que eu não preciso de nada, eu preciso de trabalhar, porque tudo é resultado, tudo é consequência, então tudo me é concedido, né? Então primeiro eu dou, porque eu não preciso nem pedir. E eu fiz esse teste também. Eu fiz esse teste, aprendi sobre a gratidão, sabe? E aí eu falava assim, eu vou treinar para ver se dá certo, né? E aí de noite eu agradecia, porque no dia seguinte eu ia receber tal coisa, eu já agradecia. Olha, fechava às 6, às vezes 8 horas da noite, eu já tinha recebido aquilo que eu já tinha agradecido. Então, eu falo, para que pedir se eu já tenho tudo? Né? Então você vai aprendendo todo esse processo, né? Então hoje eu não peço, eu agradeço, eu penso, aquilo já está chegando, sabe? Né? Então eu falo assim, ó, gente, eu tô aqui, ó, me dá condição que eu tô aqui inteira, de coração aberto, e aí a coisa vai vindo, vai vindo, vai vindo, aparece um, aparece outro, eu falo, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí eu falo, bom, se apareceu é porque eu dou conta. E eu vou encarando, então toda a espiritualidade, o universo está vendo à minha disposição, né? E, gente, as coisas vão vindo de forma fácil, elas fluem, né? Quando você vê, você está sendo criadora de conteúdo, você tem mais de 3 mil seguidores no YouTube, você tem não sei quantos, sabe? Fala assim, caramba, esse povo eu não conheço. E as coisas acontecem assim, né, Thelma? É muito rápido. Porque rápido. Quando você tá disposto a se entregar para a espiritualidade mesmo em si, as coisas vão acontecendo de uma forma, parece que você recebe uma intuição e você bota em prática, recebe uma intuição, você bota em prática, recebe e de repente a coisa vai acontecendo, você vai fazendo o seu trabalho de uma forma natural, fazendo movimentar e o negócio de repente fez bom. Exatamente, exatamente. E é isso que você falou, ó, é confiar mesmo, é confiar, é não ter medo. Gente, o medo ele bloqueia tanto a vida da gente, mas tanto, que você pede, mas tem medo, não vem, nada acontece, nada, né? Quando você abre o coração e fala, esteja o que Deus quiser, tô jogando tudo pro alto, aí, nossa, aí vem muito. Eu contei para você que eu tive uma conversa séria com todos os meus mentores, meus guardiões, meus guias, né? Te contei isso, né? Falei para eles, sentei e falei para eles assim, ó, o negócio é o seguinte, não vou mais bater cabeça. Faz de mim o que vocês quiserem fazer, eu só vou executar. Isso. E tudo começou assim, ó, de uma forma muito, muito gostosa, muito, muito natural, muito rápida e é muito gostoso, não cansa, trabalha até a noite, não tem cansaço nenhum. Gente, a gente começa a apometria aqui 2 horas da tarde, às vezes a gente está terminando 8h30 da noite. As meninas, eu falo assim, gente, acabou. Ai, que oração, 8:50. Nossa, meu Deus. E vai, 2 horas da tarde, enquanto tá todo mundo sentado, eu tô das 2 às 9 em pé. Indo para lá, para cá, dando um comando, outro, né, de entidade, de olhar assim para minha cara, querendo me comer com os olhos. Eu falo assim, não adianta me olhar desse jeito, sabe? Né? Você vai ver comigo. Eu falei, não vou ver nada. Sabe? É assim, é uma confiança quando você sabe que você não está sozinha, né? Então, é muito gratificante. E trabalhar com a espiritualidade é muito gratificante. Eu falo para todo mundo, não tenha medo. Não tem por que ter medo. A única diferença entre eles e eu é que eu ainda tenho um corpo
Deu uma cortadinha, Thelma. Peraí que deu uma cortada. Cortou um pouco. Tá meio travada a sua página, a sua live. Vamos ver se volta. Deu uma travada. Vamos ver. Gente, que conteúdo maravilhoso, hein? Meu Deus do céu, quanto conhecimento. Se for necessário, eu vou reiniciar a live, tá, gente? Se for necessário, se não voltar, eu vou reiniciar. Tá travado aí para vocês também? Vou chamar a Thelma de novo. Vocês estão me vendo bem, gente? Thelma. Gente, que conteúdo maravilhoso, hein? Meu Deus, quanto conhecimento. Que maravilhoso. A Thelma tem tanta história legal, tanta história maravilhosa, que por mim eu ficava aqui 3 horas conversando, não só uma. Vê se conclui logo aí. Thelma. Oi. Eu não tô te vendo, tá carregando você, mas eu tô te ouvindo. Vamos ver se carrega melhor. Eu falei, gente, tá terrível, a internet tá... Mas e aí, uma novidade aí caiu a energia, né? Mas para quem não sabe, já fica sabendo, a tendência é piorar, tá bom? Porque deste ano para o ano que vem, tem uma aproximação aí de Nibiru, né? Pois explica um pouquinho, para quem nem tem ideia do que é um Nibiru, Thelma. O Nibiru é o planeta vermelho, é aquele planeta X, é o planeta chupão, de Chupan, né? Mas é o planeta X, o planeta vermelho. Então, esse planeta, ele vem e ele realmente, ele vai sugando. Por isso que a gente fala o planeta chupão, né? O planeta saneador, porque ele vem fazer uma limpeza planetária, né? Energética em todo o planeta. Então, ele está se aproximando. E o poder magnético dele é muito grande, então ele mexe com o próprio magnetismo da Terra. O que está acontecendo com a Terra? A Terra está começando a sofrer uma inversão de polos, né? Então hoje a gente vê o Sol nascer de um lado, daqui a pouco a gente vai ver o Sol nascer do outro, e vai mesmo, né? Aonde é sempre inverno, vai virar verão, né? Onde é escuro vai ficar claro, vai inverter. E esse magnetismo dele vai interferir, lógico, em todo o sistema eletromagnético do próprio planeta. E como ele vem se aproximando e ele é muito grande, ele pode destruir satélites nossos, né? Ele carrega com ele na cauda dele muitos meteoros, cometas, lixos espaciais mesmo, né? E alguns lugares aí da Terra já estão caindo, né? Alguns pequenos asteroides, né? Pequenos meteoros assim. Já está acontecendo grandes rachaduras planetárias também, né? Então, aquele fogo que brotou da Terra, tudo porque está mexendo. O campo da Terra, o meio da Terra, ele é magnético, né? Então, esse planeta se aproximando, ele vai mexendo com o magnetismo da Terra. A minha imagem não carregou ainda, né? Que coisa. Não. Você quer sair e entrar de novo? Será? Vamos tentar? Deixa eu ver. Vamos ver. Gente, você viu quanto conhecimento a Thelma tem? Que maravilhoso. E ela explica muito sobre essa transição planetária, sobre o que todos nós estamos passando e sofrendo com isso. Inclusive, amanhã tem um portal, não sei, vamos ver se a Thelma explica melhor, sobre um portal que abriu agora. Ah lá, vamos ver. Aí, voltou! Glória a Deus! Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu tô, e você tá me vendo? Perfeitamente agora. Ai, que legal, porque eu não tô, mas tudo bem, então tá bom. Ô, Thelma, eu tava falando para eles que amanhã, inclusive, tem a abertura de um portal.
Sim, agora dia 10. É amanhã? 10 Isso, amanhã, a abertura de um portal. O que é bom a gente fazer, gente? Meditar, ficar zen, sabe? Pés descalços, né, se possível, para estar descarregando essa energia eletromagnética, esse excesso pelos chakras dos pés, descarregar na terra, no piso. Esse piso comum que a gente tem, essa cerâmica, ela é feita de barro, então ela é um piso natural, pode descarregar nela, né? Para estar entrando em harmonia e facilitar, sintonizar com a energia cósmica, né? Então isso é Sim, e muito bom. amanhã manter a vibração elevada. Se tiver algum pedido a ser Isso. feito, mentalize o pedido a ser Isso, não feito. peça, agradeça, aprenda a agradecer. Né? Então, Exatamente. tudo isso é muito bom e ajuda, né? Ajuda, inclusive, a diminuir as dores, insônia, todo esse processo que a gente está sofrendo já por conta dessa mudança de vibração planetária, né? Então, isso criando o hábito de meditar, andar descalço, ouvir frequência, tudo isso agradecer, porque eleva o nosso campo vibratório, a nossa vibração emocional. Então, tudo isso vai ajudando a amenizar os sintomas, né? Esses efeitos que a gente está recebendo aí todo dia, uma jorrada de vento solar, exatamente, é uma carga energética muito grande. Por isso que a internet, é isso que eu ia falar, a internet vai piorar, todo o sistema eletrônico vai piorar, porque com a aproximação do Nibiru, mexendo com o magnetismo da Terra, todos os eletrônicos, né, podem sofrer, pode queimar. Existem nas previsões aí que a gente pode ficar de uma semana até 3 meses. Energia. Exatamente, né? Então, estocar alimento, essas coisas secas pode ser uma saída boa, porque já pensou se cai o sistema? Como é que se faz compra sem sistema? Como é que se tira dinheiro do banco sem sistema? Não é mesmo? Como é que atende os clientes sem sistema? Porque eu atendo um monte online. Então a gente tem que dar uma prevenida, sabe? Porque pagar para ver pode não ser legal, né? Então, tá aí, né? Então, aí é isso. Ô, Thelma, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre a mediunidade. A gente sabe, a maioria das pessoas que estão aqui, que tem bastante gente lá do grupo, sabe quanto a mediunidade ativa ou não. E a mediunidade, ela pode se adaptando e mudando conforme os anos, certo? Sim. Você passou por tipos de processos mediúnicos? Passei. Como eu disse, né? Eu era sonâmbula, isso já é uma mediunidade, né? É um desdobramento onde o corpo ainda fica ligado com o que está acontecendo no astral, né? Então, eu sair, aí eu não me desligava, então meu corpo ia, porque eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, né? Eu não estava conectada, mas o corpo estava recebendo a impressão. Então, isso vem de um fator mediúnico, né? Passar mal no cemitério também, porque era toda aquela carga de energia, né? E aí faz parte da sensibilidade energética, né? Então, isso é um fator mediúnico. Aí, quando eu entrei no candomblé, na Umbanda, eu aprendi o processo da incorporação, entre aspas, porque eu sempre falo que não existe incorporação, ninguém entra no meu corpo, né? É sim uma aproximação e uma conexão fluídica, né? Mas é chamado de incorporação. Então, eu aprendi esse processo da incorporação. Aí, depois, no kardecismo, eu desenvolvi mais a prática da psicografia, né? Aí, na apometria, isso tudo adormeceu e aí aflorou a sensibilidade física. Então, quando tinha processos de implante de aparelho, eu sentia fisicamente no meu corpo doer exatamente no local onde a pessoa tinha dor, que era por causa de um implante no corpo astral.
né? Então eu conseguia descrever aonde estava a dor, como que era a dor e como o objeto que parecia estar colocado para dar aquela dor, porque a impressão era em mim fisicamente, né? Então, essa sensibilidade que eu nunca tive, ela florou na apometria quando eu trabalhava como médium, né? Então, eu tinha o dirigente, que era o meu professor, e eu como médium na roda, aí essa mediunidade aflorou. E hoje, como eu dirijo o trabalho, então o que aumentou muito foi a intuição, né? Que também é um fator mediúnico, né? Então, aí, na hora que precisa, né? Todas elas aparecem, né? Então, por exemplo, ouvir, eu não ouço, não tenho a audição Claro, audiência. auricular. Isso, a minha audição é como se viesse uma palavra assim dentro da cabeça. Aqui, é igual que eu Isso, sinto. Parece que alguém isso. Então fala e parece que você alguma capta. coisa fala aqui dentro. Sim. Isso, entendeu? Então eu tenho essa sensibilidade hoje, que ela é mais presente no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Eu estou falando com alguém e aí a coisa vem aqui dentro, entendeu? E durante o próprio trabalho da apometria, enquanto eu estou dirigindo o trabalho, né? Ou eu intuo o que eu preciso fazer e muitas vezes a coisa vem aqui dentro, né? Me direcionando aonde eu tenho que mexer, entendeu? Então é uma É muito coisa que ficou legal bem isso. Isso é muito apurada. interessante. No começo eu tinha até dúvida se E era vai eu que estava acontecer com criando você isso. também, com certeza. Eu ficava em dúvida se era eu que estava criando ou se era mesmo aquilo, aquela Não. intuição, né? E eu escutava nos Sim. procedimentos falando, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, e faz aquilo. Isso. E agora eu já comecei a soltar mais, mas eu ficava muito na dúvida. Na radiestesia mesmo, às vezes antes de dar a resposta, no pêndulo, já vinha aqui. Aí eu falava, será que sou eu que estou induzindo o pêndulo a fazer isso, meu Deus? Não, é verdade. Tem pessoas que vêm, né? Eu tô com um pêndulo ali, ela fala: "Ah, eu posso fazer uma pergunta, tá? Qual? Ah, eu queria saber isso, isso, isso." A resposta já estava aqui dentro, sabe? Vamos perguntar então. E o pêndulo só confirmava, sabe? É uma conexão, porque na realidade, na pendulação, aí eu trabalho com pêndulo, a gente se conecta com o mental da pessoa, né? Então ela já sabe a resposta, o mental dela. Só que está no inconsciente. Aí o inconsciente dela fala para o nosso inconsciente, vem para o nosso consciente, né? O pêndulo é só aquela caneta que escreve o que o inconsciente já sabe, né? Então é muito legal. E a coisa é muito rápida mesmo. É muito rápida. E quanto a psicografar, Thelma, achei muito interessante isso. Quanto tempo você ficou na psicografia? Como que vinha isso? Conta um pouco. Na psicografia, eu fiquei, acho que uns 3 anos, mais ou menos, né? Porque eu trabalhava em tudo na casa. De segunda-feira era desobsessão, de terça era cromoterapia, ativação dos chakras, de quarta era estudo e a psicografia, né? Cada médium ia desenvolvendo sua habilidade. De quinta era reunião de diretoria que eu fiz parte, de sexta era palestra que eu era convidada para dar palestra também e depois descer para os atendimentos do dia, né? Então, na psicografia, não é aquela coisa mecânica, porque é como eu sempre passo. Médium mecânico era Chico Xavier, né? São raros. Hoje eu sei que o Robson Pinheiro é médium mecânico também, mas é raríssimo aquela mediunidade mecânica, onde o médium está desconectado e o braço dele movimenta sozinho. Isso era Chico Xavier e hoje Robson Pinheiro. Se tem mais algum, realmente não sei, porque é muito raro. Então a psicografia era totalmente consciente, né? Então o que acontecia? As histórias, né? As palavras vinham, né? Aqui dentro, não escuto aqui, então elas vinham aqui dentro e eu ia passando naturalmente,
né? Como se eu tivesse entendendo o que eu estava passando, mas eu não estava. Então eu escrevia tudo, aí terminava, aí eu tinha que ler para saber o que eu tinha escrito, entendeu? Para entender a mensagem, né? Então, como era dentro do estudo, né, dos dias de estudo, não eram mensagens de pessoas direcionando para pai ou para mãe, cartas assim. Eram mensagens também de seres que estavam lá espiritualmente estudando, também estudando no grupo espiritual, né? Então era como se fosse um treino para aquele ser desencarnado recentemente, né? E um treino para mim como passar comunicação. Tá me ouvindo? Travou de novo, voltou. Agora eu tô. Então, e esse treino, tanto para vocês, ouvindo? Quanto... Ah, tá. Tô te ouvindo. Tá meio travado. Vamos ver. Isso é muito legal, porque naquele filme O Nosso Lar, ele dá uma explicada de como isso acontece, né? Então, tem espíritos que desencarnaram e ainda estão no plano espiritual aprendendo todo o processo de comunicação, aprendendo a como vir visitar a família, porque eles vêm acompanhado, né? Espíritas, né? Tá travando, né? Do grupo de estudo. Inclusive, na nossa última aula, não tinha um grupo? Sim, o grupo de estudos, a gente ali estudando e a sala estava cheia de outros espíritos ali também para aprender. Isso é muito legal. Tinha um grupo, exatamente, né? Então eles vêm para aprender. Então eles aprendem a como se aproximar do médium para passar a comunicação. E nessa o médium está lá no mesmo processo, aprendendo como recebe uma comunicação. Então é lindo, é um trabalho assim em equipe, né? É um precisando do outro, né? Então a espiritualidade precisa do médium para se comunicar, para realizar os trabalhos. E o médium precisa para outras pessoas. Sim, exatamente. Nós precisamos deles e eles precisam de nós, e é uma troca constante, por isso o tempo que eu falo, todo. Não pode ter medo, não pode ter medo. Nós somos um. Um sem o outro não faz nada. Exatamente. Exatamente. E é maravilhoso. Eu sempre falo uma dica, eu sempre uso uma dica que você deu, que quando eu vou dormir, eu peço para ir para a escola, eu peço para ir para o hospital, eu sempre faço isso. Não basta só estudar durante o dia, a gente tem que estudar dormindo também, só que do lado de lá. Tem que estudar dormindo também. E eu quero ver se eu passo lá no grupo, eu tô bolando aqui como que eu vou fazer isso, talvez eu faça de uma forma gravada, uma orientação de um caminho, assim, fazer um áudio direcionando ao todo grupo, você e todo grupo, no processo de projeção astral. Entendeu? Maravilhoso! Isso, então é um treino para quem quiser acompanhar ali o áudio, né, direitinho, aí para ir treinando essa projeção astral, né? Porque quanto mais a gente treinar, mais a gente estreita esse laço aí que faz a nossa distância entre o mundo da espiritualidade e o nosso, né? A gente vai estreitando esse laço para facilitar a comunicação e, lógico, facilitar o nosso trabalho deles, né? Porque eles precisam de nós. Tá todo mundo aqui, né, Thelma? Tá todo mundo aqui, né? Só em frequências diferentes, mas tá todo mundo aqui. Exatamente, aqui e agora, né? Aqui e agora, é tudo agora. Exatamente. Isso é maravilhoso. Né? Eu te contei esses dias que eu fui fazer um trabalho, né? Chamei os guardas, de repente eu quase caí de frente, eu fiz bum! Chegou tanta gente que eu falei, meu Deus do céu, que impacto foi esse? E você sentir isso é sensacional, é muito, muito diferente,
né? Isso a gente tem que se acostumar o tempo todo, né? Por isso que tem que fazer, para estar estreitando esse caminho mesmo, né? Teve um trabalho de apometria que estava bem intenso e bem denso energeticamente, né? O trabalho que eu estava realizando um procedimento, aí sabe quando você sente aquela energia vindo, aquela energia mais que te empodera, né? Mais vigorosa, assim, aquela energia, você dando os comandos, aí quando acabou o negócio, né? Fluiu, desapareceu. Aí o médium vira e fala assim, nossa, o guardião tal, que é o nosso guardião do grupo, estava do seu lado. Então, quer dizer, aí você fala, sério, né? Então, assim, você Alejandro. sabe que você não tá sozinho, exatamente, você sente aquela energia ali, aí, como eu não vejo, né? Mas aí a pessoa viu e fala assim, nossa, ele estava do seu lado, estava assim, ó, em cima de você. Então, tipo, era ele, né, trabalhando tudo aquilo na hora, né? Então isso é muito interessante e gratificante. Para quem não sabe, o Alejandro, um dos guardiões da Thelma, ele não é, ele é extraterrestre, não é, Thelma? Ele não é daqui, não. E olha que ele é grandão, viu? Ele é grandão. Isso é sensacional, isso, a espiritualidade toda conectada de outros planetas, de outros lugares, e todo mundo auxiliando para essa transição planetária que nós estamos passando já há algum tempo, né, Thelma? Eles vindo para cá para nos auxiliarem, é maravilhoso. Tanto eles vêm para nos ajudar, como tem aqueles que também vêm para atrapalhar a vida de muitos, né? Sim, sim. Mas esse, dentro de um trabalho de apometria, a gente tira de circulação. Aí não vai atrapalhar. Encaminha para quem é de direito. Vai embora. Exatamente. É isso. Sensacional isso, gente. Thelma, falta 2 minutinhos para encerrar, para não cair igual caiu a primeira live. Eu já vou encerrar. Tá. Eu agradeço demais a sua presença, gente, que conteúdo rico. Por mim, eu ficava mais de 1 hora. Aí, iniciando aí, eu achei que essa live ia dar 3 horas se juntasse tudo, né? Pois é, exatamente. Tem tanto assunto, né, Thelma? É tanta coisa para expansão de consciência, é muito assunto, é muita coisa. Então, se fosse para a gente falar de tudo, seria 3 horas de live, e olha lá ainda, né? Olha, Thelma, o interessante é que a expansão de consciência não acabou, viu? A gente continua expandindo e vamos embora. Né? Agradeço muito a sua presença. É uma honra ser sua aluna e é uma honra você ter vindo aqui na semana de estreia. Agradeço demais. Gratidão. Obrigada. E eu sou grata por você fazer parte do nosso grupo de terapeutas da alma dessa humanidade, porque a humanidade precisa e você está no nosso time aí para contribuir. Muito bom seu trabalho, viu? Somos soldadinhos da luz e vamos lá, a gente, igual a Rafa falou, todo mundo dá a mão e ninguém solta. Exatamente, vamos embora fechar essa corrente aí abraçando o planeta. Gente, gratidão a todo mundo que se fez aqui presente, gratidão imensa, eu espero que pelo menos tenha contribuído um pouquinho assim para a vida e evolução de vocês. Isso. Gratidão, gente, boa noite e lembrando que amanhã é dia de portal, vamos elevar a nossa frequência e agradecer muito tudo que a gente quer. Isso, muito mesmo. Obrigada, viu, beijo, gente? Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Deus um beijo. Abençoe. Amém, nós todos. Gratidão. Amém. Tchau, gente. Beijo.